TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, estamos no mais um programa Fala Doutor e hoje eu vou entrevistar a minha amiga médica, doutora Carolina Catem, especialista em radiologia mamária. Não é isso, Carolina? Isso mesmo. Oi, Luiz, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui e poder falar do que eu faço, né? E também eu sou voltada totalmente para a saúde da mulher, então eu sou uma defensora das mulheres. Exatamente. E luto muito por isso e eu quero agradecer o espaço. Eu que agradeço a sua presença. Doutora Carolina é especialista em radiologia pelo Hospital Federal de Bom Sucesso, não é isso? Isso. E fez radiologia mamária no Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, não é isso? Isso. Conta um pouquinho da sua experiência no INCA, que é um órgão que a gente não tem, né, o que falar de tanta vivência que tem, né? Pra gente que é médico. Então, Luiz, foi interessante porque o meu R4, né, meu quarto ano de residência, eu fiz no hospital do INCA, né, no Rio, e foi muito interessante porque foi ali que eu realmente me descobri dentro da minha profissão, né? Eu fiz medicina, depois a radiologia e fiz o R4 em radiologia mamária. E assim, o contato, né, com tantas mulheres, poder viver o câncer de mama assim intensamente, mudou toda a minha história profissional. E hoje você é dedicada mais na linha do câncer de mama, não é isso? Isso, eu sou dedicada, na verdade, das doenças da mama, né? Sim. Eu faço todos os métodos, né? Laudo mamografia, faço ultrassonografia de mama, laudo ressonância de mama, faço também todos os procedimentos mamários invasivos para diagnóstico. Sobre a mamografia, quem pode fazer? Qual é a faixa etária ideal? Tem relacionado a fator de risco, com quem já teve alguém na família, né? Mãe ou avó? Muitas vezes as pessoas nem procuram, acham que não deixa passar, né? Conta um pouco sobre a mamografia. Qual a mulher que pode fazer? Então, isso é um assunto muito importante, né? Porque o rastreamento do câncer de mama, ele é feito pela mamografia. É um método cientificamente comprovado que reduz a taxa de mortalidade. Quer dizer o quê? Toda vez que a gente faz o rastreio, a gente procura doença sem ter os sinais. Então, quando a gente encontra a doença no início, o tratamento é mais eficaz, a chance de cura maior e um tratamento menos invasivo, né? Então, assim, o objetivo do rastreio é esse. E o método que a gente usa para o rastreio do câncer de mama é justamente a mamografia. E a mamografia ela é indicada para as mulheres a partir dos 40 anos de idade, as pacientes de risco habitual. Então, toda mulher que tem um risco habitual, a gente vai começar com os 40 anos. As pacientes que têm mamas densas, a partir dos 40, elas vão fazer a mamografia e vão incluir a ultrassonografia. Entendi. Como complemento no rastreio do câncer. Para ajudar a rastrear. Isso. E a mulher que tem prótese? Porque hoje muitas mulheres têm prótese. Pode fazer a mamografia também? Não só pode, como deve. Isso é uma dúvida que muita gente pergunta. Uma dúvida muito frequente. E isso olha, gente, isso não é uma coisa assim que você acha que eu nunca escuto isso. Isso é mentira. Escuta isso o tempo todo. É verdade. Fala assim, muitas pacientes minhas mesmo falam, sabe? Não, doutora, mas eu tenho silicone, eu vou fazer mamografia e vai estourar minha prótese. Não, gente, isso é um mito, isso é um fake news. A mulher que tem a prótese de silicone não só pode fazer, como deve fazer a mamografia se ela estiver na faixa etária do rastreamento. Muito bom. Presta atenção, hein, mulheres. Vocês que ficam dizendo que tem prótese e não vai fazer, a doutora Carolina já acabou de falar, não tem nada disso, é fake news. A única contraindicação da prótese é quando a paciente está com sintomas de contratura capsular, né, que a mama fica, mas isso daí o médico vai saber identificar, claro, né, ela vai estar com a mama bem túrgida, uma mama aumentada, dolorosa, aí a gente não faz a mamografia, porque o objetivo naquele momento é
tratar aquela contratura capsular e depois ela vai fazer a mamografia para o rastreio. Mas mesmo as pacientes amamentando, é até interessante a gente falar isso, porque as pacientes que estão amamentando, e hoje como as mulheres estão tendo filhos mais tardiamente, né, a gente vê muitas mulheres a partir dos 40 anos amamentando, essas mulheres que estão amamentando, elas também devem fazer o rastreio do câncer de mama. Interessante. E elas podem fazer a mamografia. Então, não há contraindicação por estar amamentando de fazer. Nenhuma. Ela deve fazer, se ela estiver na faixa etária do rastreio. Porque, às vezes, ela fica ali amamentando 1, 2, 3, 4 anos e não faz o rastreio e deixa o rastreio passar. Então, gente, o rastreamento, voltando aqui ao nosso assunto, ele é a partir dos 40 anos, com a mamografia. Mulheres que têm a mama densa, elas também incluem a ultrassom como rastreio e ele é feito anualmente, ou seja, todo ano. É um compromisso anual da mulher. De prevenção. De prevenção. Baseado no exame da mamografia, é que foi criado o Outubro Rosa para poder ajudar na prevenção do câncer de mama, o diagnóstico precoce. Esse é o tema da campanha, né? Esse é o tema. E você participa ativamente. Eu sei disso, eu acompanho o seu trabalho. Parabéns que você é uma mulher ativa, que está sempre presente em busca dos direitos das mulheres, principalmente relacionado à prevenção, o diagnóstico do câncer de mama. Fez a mamografia, identificou um nódulo. Qual é o próximo passo? Então, o próximo passo sempre vai ser a ultrassom, né? A mulher fez uma mamografia, veio uma mamografia com uma suspeita, ela vai levar o médico vai solicitar uma ultrassom, a gente vai avaliar se essa lesão é vista pelo ultrassom, sendo vista pelo ultrassom facilita a abordagem diagnóstica, né? A gente consegue fazer a biópsia de uma forma mais calma, mais tranquila na paciente, mas mesmo as lesões, isso é também muito importante a gente conversar sobre isso, porque mesmo as lesões que não são vistas na ultrassonografia, elas são passíveis de diagnósticos. Por exemplo, hoje a gente tem biópsia guiada por mamografia. Sim. Hoje a gente tem biópsia guiada por ressonância magnética. Lógico que a gente vai querer sempre levar essa paciente para o ultrassom, para a gente tentar achar pelo ultrassom facilitar a abordagem diagnóstica. Até porque é menos custo, né? Menos custo, mais confortável para a paciente. E mais acessível para a gente poder fazer em todo lugar, né? Isso, em qualquer lugar, né? Com médicos especializados nisso. E aí fez a biópsia, encaminha para o laboratório de anatomia patológica e vai identificar, e aí faz o acompanhamento junto com o mastologista ou com o oncologista associado sempre, porque eu vejo fazendo mamografia de controle, não faz depois do diagnóstico? Sim, não, olha só, então a gente vai descobrir a doença, né? Fez a mamografia ou fez uma ultrassonografia, diagnosticou, fez a biópsia, na verdade, viu a lesão, fez a biópsia, diagnosticou. Aí a gente vai fazer o protocolo, a gente sabendo aquela lesão, a gente vai traçar todo o tratamento daquela paciente. Tem pacientes que antes de operar, elas fazem uma quimioterapia para reduzir a lesão, para ser uma cirurgia menos invasiva. Hoje a gente consegue tirar só um quadrante quando responde bem, né, a quimioterapia. Antigamente fazia uma mastectomia total, né? Isso, tirava toda a mama. Hoje em dia a gente está buscando cada vez mais cirurgias menos invasivas e mais curativas, porque quando a gente propõe uma cirurgia conservadora para a paciente, a gente sabe que ela vai ter um bom prognóstico, ou seja, aquela cirurgia vai ser tanto curativa quanto se fosse uma mastectomia. Então, sempre você vai ter que diagnosticar, né, fazer o diagnóstico, fazer o histopatológico, a imunistoquímica e ver dentro daquele resultado o que você pode fazer de melhor e menos invasivo para aquela paciente. Muito bom. A gente, quando recebe, às vezes, um exame de mamografia, não é a minha área, né, cardiologia, tá lá uma classificação, BIRADS. BIRADS. Né? Para a pessoa que está em casa, às vezes vê aquilo, BIRADS 2, fica assustada. Eu lembro da época de faculdade que BIRADS 2 é uma classificação normal. Mas explica para quem está em casa, dá uma dica para não ficar preocupado quando pega um laudo antes de levar para o médico. Olha, porque o ideal é levar para o médico, não consultar. O Dr. Google hoje
infarta todo mundo, né? A gente sabe assim que o BIRADS é o que a gente usa mundialmente para classificação da mama, tanto dos exames de mamografia, como ultrassonografia, como ressonância de mama. Então isso facilita a abordagem multidisciplinar. Qualquer profissional da área da saúde que pegar um laudo com BIRADS, ele vai saber conduzir melhor aquela paciente. Então a gente sabe que o BIRADS 1 e o BIRADS 2 são exames normais, a paciente volta por rastreio normal. A classificação BIRADS 3, ela que é a mais complexa, porque assim, a categoria 3 são achados provavelmente benignos. Então a gente consegue acompanhar a lesão sem a necessidade da biópsia. Entendi. Por exemplo, a gente vai acompanhar essa paciente durante 6 meses, depois 6 meses de novo, ou seja, no primeiro ano, de 6 em 6, e depois anual, de 2 a 3 anos. Essa lesão estando estável nesse controle, a gente vai voltar para a categoria 2, ou seja, um achado benigno. Se durante esse controle a lesão muda a forma, muda o tamanho, aí a gente vai classificar como 4 ou 5 e vai necessitar da biópsia. E aí, então, a categoria 4 e a categoria 5 são achados suspeitos. Esses achados suspeitos são indicativos de biópsia. E o que é mais interessante a gente falar nisso é uma questão. Nem toda a categoria 4 e 5 vai ser câncer. São lesões suspeitas. E toda suspeição a gente precisa fazer a biópsia para a gente afastar qualquer possibilidade de malignidade. Sendo benigno e concordante com a história clínica, concordante com a imagem, a gente vai acompanhar. Sendo maligno, a gente vai tratar. Para não ficar ansioso antes da hora, porque vê o resultado, muita gente vê ali o BIRADS e aí já fica preocupado. Não tem que esperar todo o processo para esperar até a confirmação do diagnóstico para seguir o tratamento, né? Não, isso é até interessante a gente falar, porque assim, eu converso muito com as minhas pacientes, né? Eu faço muito exame diagnóstico. Então, aí elas já vêm para fazer a biópsia chorando, né? Ah, vou morrer. Gente, não é isso. Calma. Hoje em dia a gente tem tratamentos maravilhosos e, assim, graças a Deus a gente está conseguindo detectar muita lesão inicial, né? Não é o tanto que a gente queria ainda, mas isso está avançando, graças a Deus. Então, a gente consegue pegar muita doença ainda inicial quando a chance de cura é grande. Então, por isso que é o mais importante a gente fazer o rastreamento e lembrar que a maioria das biópsias são benignas. Muito bom. Né? Então, a gente também tem que pensar que a mulher, lógico, né? Receber um BIRADS 4, um BIRADS 5... É para ficar pensativa, mas... Pensativa, preocupada. Mas ela tem que correr atrás, fazer a biópsia para realmente afastar ou confirmar a malignidade e dar prosseguimento ao tratamento dela. Muito bom, Caroline. Pessoal, a gente já volta no próximo bloco, continuando com a conversa aqui com a doutora Caroline Catem, radiologista, especialista em radiologia mamária, muito assunto ainda sobre câncer de mama e como fazer a sua prevenção. Já já voltamos. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Pessoal, voltamos. Estamos com a doutora Caroline Catem, especialista em radiologia mamária. A gente falou no primeiro bloco sobre a questão da mamografia, como rastreio para prevenção e diagnóstico precoce, né? Na sua rotina, até que idade normalmente pode fazer a mamografia como rastreio? Então, assim, hoje a gente sabe através dos estudos que as pacientes até acima de 70 anos, né, que têm uma expectativa de vida maior do que 8 anos, ou seja, não tem comorbidades, não são pacientes doentes, têm uma expectativa de vida, elas podem continuar fazendo a mamografia dela de rastreio. Muito bom. A gente sabe que a população está envelhecendo, né? E esse cuidado também é importante. Okay. A gente faz diagnóstico em mulheres, ó. Semana retrasada, semana passada eu fiz uma biópsia numa paciente de 93 anos. E uma paciente totalmente rígida, né? Uma paciente, assim, saudável, 93 anos, sem remédios, enfim, uma paciente saudável. Mas foi visto no exame de rastreio uma lesão de 7 milímetros, ou seja, uma lesão pequena. Caramba. E a gente fez a biópsia. Então, já tem o resultado? Ainda não deu o resultado. Estamos aguardando. A gente está chegando perto do Outubro Rosa, né? Do mês de outubro, Outubro Rosa, que é a campanha mundial, né? Sobre prevenção do câncer de mama. E no seu dia a dia, que você teve no INCA, na sua experiência profissional, o que você vê normalmente as pessoas, o que você pode dar de dica para prevenir do câncer de mama, assim? Então, tirando a mamografia que a gente tem que fazer. A mamografia é o exame de rastreamento, né? Mas o que é importante é a gente viver bem, né? A gente controlar o peso, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, diminuir o estresse. Eu sei isso é o mais difícil. Eu acho que isso é o mais difícil, mas enfim, a gente ter hábitos saudáveis, né? Não só para prevenir o câncer de mama, mas também para os outros cânceres. Para os outros tipos de câncer, né? Então, isso é importante a gente falar, porque a qualidade de vida é muito importante. A gente, até o estresse, ele é um fator de risco muito grande para tudo, né? E então, assim, ter uma qualidade de vida, a amamentação também é um fator de proteção, não fumar, não beber, né, beber socialmente, enfim, são atitudes, né, que a gente pode tomar no nosso dia a dia para ajudar na prevenção do câncer de mama. E junto com no Outubro Rosa, a campanha também estimula a mulher a se tocar, não é isso? Sim. Que é essencial também, caso note, mas qual o tamanho que consegue notar de nódulo? É um nódulo muito pequeno, consegue ou não? Olha, então, isso daí é um verdadeiro, assim, assunto muito interessante para a gente falar, porque, assim, o autoexame, ele não é de prevenção. Prevenção é quando a gente faz sem ter sinal nenhum. Então, quando a gente toca ou a gente vê algum sinal de suspeita, é sinal que a doença já não é inicial. Já é maior do que esperado. Já é maior do que esperado. E, assim, em relação a palpar, você pode ter uma lesão de 5 milímetros, mas ela ser mais próxima à pele e você conseguir palpar ela. Então, assim, não depende do tamanho, tá? Depende da proximidade. Da profundidade. Depende da profundidade, depende do tamanho também, mas não é só o tamanho que é importante para a gente sentir. Então, alguns sinais, até é bom a gente falar sobre isso, alguns sinais que são importantes, né, do câncer de mama, para a gente ficar atentos ao tocar a mama, a gente conhecer a nossa mama. A palpação também é importante para a gente, para pacientes que estão fora ainda do risco da faixa etária do rastreamento do câncer de mama. Então, alguns que são sinais importantes. Posso falar? Claro, é importante falar. Nódulos palpáveis na mama, principalmente aqueles nódulos endurecidos, retração da pele da mama ou do mamilo, quando o mamilo sempre foi para fora e de repente ele entra, saída de secreção pela mama, né, pelo mamilo, principalmente aquela secreção sanguinolenta que vem com sanguezinho, ou aquela bem clarinha igual água de rocha. Então a gente tem que acender, né, uma alerta. Também quando a gente palpa a axila e sente algum nódulo na axila, isso também a gente precisa procurar um médico para poder ser avaliado. E retração da pele, eu acho que eu já até falei, mas uma retraçãozinha da pele, às vezes ela é até sutil. Por isso que é importante não só a mulher palpar as suas mamas, como mamas e axilas, como ela também observar no espelho a sua mama. Às vezes ela levanta a mama, os braços, e ela vê uma
discreta retração. E aquela retração pode ser um sinal de alerta. Interessante. Isso a gente sempre vê as campanhas na TV, né, relacionado durante o período do autoexame, né? Mas esses sinais é muito importante ser falado. A gente às vezes não vê falar tanto, né? Só vê falar do autoexame. E para mim, assim, é uma novidade até. Eu não sabia que o autoexame ele identifica uma lesão que já está num grau um pouco maior do Sim, que... Porque geralmente. O rastreio vem pela mamografia que consegue identificar pequeno, né? Olha, isso que eu falo, gente. A mamografia, ela detecta lesões de até meio centímetro, ou seja, 5 milímetros. É muito pequeno. Lesões suspeitas, calcificações iniciais, né? Que muitos cânceres começam com calcificações que são suspeitas. A gente sabe que tem as calcificações que são benignas, mas tem as calcificações suspeitas. Então, às vezes, aparece só aquelas calcificações igual uma poeirinha ali na mamografia, a gente já identifica um câncer inicial. E já o autoexame é quando você geralmente já tem os sintomas, geralmente a doença já é mais avançada. Identificou, fez a biópsia, identificou que precisa de tratamento, quimio, rádio, precisa fazer a mastectomia, que é muito agressivo para a mulher, né? Sim. Leva a vários traumas psicológicos, né? Envolve a família também. A gente ouve histórias, eu lembro de ter atendido várias pacientes que vinham para fazer risco cirúrgico e contavam que às vezes não tinham o apoio da família, que a família, o próprio esposo às vezes se separava, porque... E ela precisa fazer a reconstrução, não é? Sim. Hoje, essa reconstrução se faz tanto pelo SUS quanto pelo convênio, porque não é uma reconstrução estética, né? É uma reconstrução reparadora para dar uma melhora à qualidade de vida dela, não é isso? A qualidade de vida é a autoestima da mulher. Exatamente, né? É isso que é o principal. Porque, né? olha, gente, o câncer de mama, ele traz um estigma muito ruim para a mulher. A mulher, a gente sabe que é a base da família, né? Com certeza. E ela, quando ela se vê com câncer de mama, muitas acham que é o fim, que vão morrer, que vão deixar os filhos. Então, assim, é muito legal a gente poder falar sobre isso, né? Entrar na casa de milhares de mulheres e falar sobre isso, que não é o fim, né? Muitas das vezes não é o fim, na maioria das vezes não é o fim, é apenas o início de uma nova vida. E hoje a medicina vem totalmente inovadora, né? A gente consegue fazer reconstruções lindas Sim. nas mulheres, então elas ficam com a mama bonita, devolve a autoestima, devolve, né, aquela feminilidade dela. Sim, Então isso é importante a gente falar também. Muito, muito importante. Porque é o que você falou, mexe com a autoestima. E aí quando ela supera um processo muito doloroso, né, que enfrenta com vários questionamentos de como vai ser a vida. E depois ela pode voltar a ter a qualidade de vida dela, ter autoestima, poder colocar um sutiã, não ter que, né, se olhar no espelho, poder tirar a roupa, né, e se olhar, que acho que é o principal, né? Sim. Que é verdade. Pra gente aqui finalizar, identificou, fez a mamografia, o rastreio, passou todo o processo que a gente já vinha falando, tirou uma lesão pequena, fez uma mastectomia, né, não radical, mas fez só um quadrante. Essa mamografia continua fazendo ou faz outro exame? Não, continua na mamografia. E aí, o que acontece? Aí a gente já tem um outro tipo de rastreio, né? A gente vai fazer de acordo com o tipo de mama da paciente, com o tipo da história. Às vezes a gente vai incluir, além da mamografia, uma ultrassonografia ou até mesmo a ressonância em alguns casos. E a ressonância é mais específica do que ou não? Não, não tem esse. Porque muita mais gente acha que a ressonância acha que é o melhor exame. Não tem isso. Não existe o específico, né? A gente sempre complementa. A gente sabe que o rastreio é pela mamografia. A ressonância e a ultrassom são complementares à mamografia no rastreio em casos bem determinados. Tá? A ressonância entra em pacientes de alto risco, como coadjuvante, né, da mamografia, e a ultrassonografia nas pacientes com mamas densas. Muito bom, Carol. Tenho certeza que as mulheres de casa vão seguir suas dicas, vão acompanhar. E antes da gente terminar, quero que você deixe um recado, deixe seu consultório, sua clínica, né, que é o Grupo Catem. Grupo Catem. Passa aí o endereço para o pessoal saber, para poder acompanhar, fazer mamografia com você, ultrassonografia, fazer biópsia. Passa tudo que você faz lá e dá o endereço para o pessoal. Então, quero agradecer, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de vir aqui, falar um pouquinho da minha história, falar da minha profissão, né, poder falar para mulheres.
e para homens também que são importantes nesse processo, Verdade, porque muitos homens são responsáveis por cobrar, as mulheres, a sua própria companheira, sua mãe, a sua filha, de fazer o exame. De fazer. Ou até de ser o parceiro. De ser o parceiro. De apoiar, né? exatamente. De apoiar. Então, eu quero agradecer, né, por estar aqui. Eu atuo no Grupo Catem. Siga a gente lá nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram do Grupo Catem. Fica aqui no Pátio Petrópolis, no Centro Empresarial. Então, estão todos convidados. Vai ser um prazer ter vocês lá. Obrigado, Caru. É isso, pessoal. Até o próximo programa. Fiquem com Deus e atenção, mulheres. Não deixem de fazer a sua mamografia, hein? TVC, a TV do Correio da Manhã.